Olá, pessoas incríveis do meu canal da Pedagogia Afetiva aqui no YouTube e do meu grupo Planos de Aula Como Fazer no Facebook. Se você ainda não se inscreveu em ambos, faça isso quanto antes para não perder conteúdos interessantes como este. Trago para vocês hoje a explicação de como fazer esta planilha. Então, eu estou entregando esta planilha na escola onde atuo. Eu atuo como professora especialista, tá? Em educação especial, deficiência intelectual e deficiência visual. Então, isto pode ajudar professoras de educação especial, apesar de que tem professoras da sala regular que também estão sendo cobradas para fazer esse tipo de planilha. Uma coisa é bem semelhante à outra, tá? Então, é o seguinte, a primeira coisa, você vai ter que se ligar à professora da sala regular, porque ela é quem vai dar atividade para o seu aluno e ligar esta atividade a uma habilidade do currículo paulista, que é o documento que usamos aqui em São Paulo. De acordo com isso, você vai pegar e vai fazer uma adaptação em cima do tema da atividade que ela deu e contemplando também a mesma habilidade trabalhada pela professora da sala regular, tá? Então, a planilha tem esta cara. Tem que pôr esse cabeçalho todo aqui, ó, tá? Escola, diretoria de ensino onde você atua, a escola onde você está, CEP, telefone, e-mail e tal. Aqui vem os seus dados e os dados que se referem à classe que você atua, tá? Então, no meu caso, alunas de deficiência visual das turmas do 4º ano, B e C. Muito bem, a professora vai passar a planilha pronta que ela fez para você. E você vai fazer uma pequena alteração, basicamente. Então, aqui vem a data, ó, em que ela aplicou esta atividade ou aplicará, né? Então, esta habilidade e a atividade a qual se refere. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, certamente, né, esta professora, quando planejou esta atividade, foi lá no currículo paulista, que pode ser encontrado no site, e verificou no código, né, ensino fundamental, EF, 04 significa 4º ano, língua portuguesa, o LP e o código 26. Então, ela pegou esse código, leu, né? Olha lá, ler e compreender poemas concretos, visuais, digitais ou impressos, observando a estrutura composicional do texto, distribuição, desenho do texto na página, rimas, ritmo e melodia e seus efeitos de sentido. Então, ela verificou que essa habilidade pode ser desenvolvida através desta atividade, tá certo? Uma coisa tem que estar completamente ligada à outra, isso é muito importante. Então, aqui, ó, nessa aula disciplina, foi a primeira aula que essa professora planejou, né, em sala regular e foi de língua portuguesa. Aqui está a atividade, que é o poema, né? Leitura, escrita, compreensão do mesmo, né? Analisar a grafia correta. Ela ligou esta atividade a esta habilidade, então com esta atividade eu desenvolvo esta habilidade no meu aluno. E como foi que ela fez para desenvolver com o aluno a interação? Então, na planilha que eu recebi da professora originalmente, tinha aqui a explicação dela de como ela ia fazer para desenvolver esta atividade com o aluno. Então, como é que é? Ela pegou do livro Ler e Escrever, aí se pegou, tem que colocar a página tal, o aluno fará a página 3 do livro Ler e Escrever,
e fará o registro dessa atividade em seu caderno. Então, você tem que colocar assim, se é professora da sala regular. Agora, se for de educação especial, vai vir aqui, ó, adaptação. E ainda a gente pode colocar aqui, ó, adaptação S.R. Sala de recursos. Aí como é que vem? Poesia. Saci. O aluno encontrará todas as palavras que compõem a primeira estrofe da poesia desorganizadas. Irá recortar cada palavra e organizá-las em folha de papel à parte ou em seu caderno, reconstruindo a poesia e sua rima. Por que eu fiz isso? Porque eu já fiz uma apostila para eles que trata sobre lendas folclóricas. Então lá tem uma poesia do Saci. Então eu peguei essa poesia, né? Baguncei a primeira estrofe dela, e aí meu aluno tem que ler a primeira estrofe bagunçada, vai ter que recortar todas essas palavrinhas e vai ter que montar a primeira estrofe de uma maneira que faça sentido, que mantenha, que reconstrua as rimas da poesia, tá? Então, mas e se ele não souber a poesia? Ele vai procurar na internet, ele vai fazer a pesquisa na internet, vai encontrar como é que é a poesia e vai reconstruir fazendo o recorte e a colagem dela. Aonde? Ou numa folha de sulfite à parte, ou então no caderno dele. Isso tem que estar bem dito aqui como é que vai ser feito, tá? Aqui, ó, já foi a segunda aula da sala regular, que ela abordou o quê? Matemática. Então, qual foi a atividade que ela deu? Quadro numérico, copiar, observar, analisar e preencher as ordens e classes. Aí ela foi no currículo paulista, ensino fundamental, ela pegou aí uma habilidade de terceiro ano, matemática, que é o MA, e o código 04. Então, estabelecer relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. Bom, aí ela colocou aqui como que ela ia desenvolver isso. Mas no meu caso, eu tive que apagar e colocar então a adaptação que eu fiz. Então, a adaptação como é que foi? O aluno deverá preencher o quadro da atividade com os números que estão faltando, em seguida descobri-los e marcá-los no caça-números. Aonde que está essa atividade? A apostila de matemática da educação especial, na página 6, atividade 3. Então, lá tem um caça-números. E ali a gente está tratando de centena, dezena, unidade. Então, uma centena, 5 dezenas e uma unidade. Que número que eu consigo descobrir nesse texto matemático? Aí ele vai encontrar esse número, vai grafar esse número na frente da atividade no espaço que tem e vai encontrar esse número no caça-números, que é como se fosse um caça-palavras. Aí ele vai pintar esse número lá que ele descobriu. Então, com essa atividade, eu consigo desenvolver esta habilidade. Então, vocês sempre têm que pensar o seguinte: mas por que você não fez uma coisa mais difícil? Porque eu sempre vou ter que pensar até onde o meu aluno consegue ir. Então, muitas vezes, o meu aluno não vai conseguir acompanhar o que os outros alunos estão fazendo no quarto ano. Às vezes, além da deficiência visual, ele também tem uma deficiência cognitiva. E nessa deficiência cognitiva, ele vai precisar de uma atividade mais fácil. Mas, mesmo que a atividade seja mais fácil, eu vou tentar me aproximar e muito desta
habilidade que a professora da sala regular quer desenvolver. Então, ela vai desenvolver esta habilidade através da atividade que ela fez para o meu aluno, e eu também vou tentar, através de uma adaptação um pouco mais fácil, fazer o mesmo, desenvolver esta habilidade aqui, tá? Então, o que eu consegui de desenvolvimento com o meu aluno, que tem deficiência intelectual, visual, o que for, né, já está bom demais, né? Porque muitas vezes são alunos que têm um raciocínio muito lento, né? Uma cognição lenta. Então, qualquer desenvolvimento que a gente consiga é maravilhoso. Bem, aqui, ó, já é terceira aula, quarta aula e quinta aula. Mas onde foram dadas estas aulas? Quem as deu? O Centro de Mídias de São Paulo, que é a televisão lá, que está todo mundo assistindo e acompanhando, né? De acordo com o ano em que se encontra na escola. Então, passou o que lá? Passou o desenho, eu e o Quarteto Apavorante. Então, você pode até colocar aqui, ó. Mesmo que a professora não tenha colocado, isso você pode alterar. Ó, desenho, eu e o Quarteto Apavorante. O início, história da música e rock and roll. Foram 3 desenhos, então cada um com um título diferente. Aí ela veio no currículo paulista e encontrou esta habilidade que se refere a isso. Ensino fundamental, terceiro ao quinto ano, preenche desde o terceiro até o quinto ano. Língua portuguesa e código 11. Aí, ouvir canções, notícias, entrevistas, poemas e outros textos orais em diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais, respeitando os diferentes grupos e culturas locais e rejeitando preconceitos linguísticos. Se eu bem me lembro, os fantasminhas que tem nesse Quarteto Apavorante, tem fantasminha que tem um sotaque diferente. Então, pode se encaixar aqui, porque o desenho, além da gente estar vendo as imagens, a gente também escuta. E nesse Quarteto Apavorante, sempre tem uma música nesses desenhos. Eles falam muito sobre essa cultura musical. Então, apresentam a história do rock and roll, do blues, do jazz. Então, ouvir canções, ó. Então, ela conseguiu ligar a habilidade na atividade que foi dada no centro de mídias. Então, depois dela assistir, a professora da sala regular, depois que ela assistiu o centro de mídias, ela foi direto lá no currículo paulista para achar a habilidade, né? Para linkar uma coisa na outra. Porque aí ela fez o quê? Aí ela colocou aqui, ó, nesse campo, uma atividadezinha que ela fez para contemplar este desenho, o assunto do desenho, tema do desenho, e a habilidade que ela encontrou. Então, ela colocou aqui. Eu tirei, porque eu sou de educação especial, então não vou usar o que ela pôs aqui, não pode ser igual. Então, eu fiz uma adaptação. Como o tema era música, então eu falei, bom, música tem instrumento musical. Então, o meu aluno deverá desenhar um instrumento musical com o qual se identifique e nomeá-lo. Então, aqui nesses desenhos, ele já viu vários instrumentos musicais aqui, né? Então, e os nomes deles. Então, ele vai desenhar um instrumento musical que ele tenha gostado e vai colocar o nome desse instrumento musical, tipo piano. Onde eu posso achar o piano? Será que no blues tem piano? Será que no jazz tem piano? Será que no rock and roll tem piano? Onde será que tem? Aí ele vai fazer a pesquisinha e vai também ter observado o desenho. Então, um dos fantasminhas poderia estar tocando piano e aí ele vai ver se é rock and roll, se é jazz, o que foi. Na sequência, irá citar uma música
que o apresente. Que apresente o quê? O instrumento que ele desenhou e nomeou. E aí, essa atividade deverá ser feita no caderno do aluno. Ele pode fazer direto no caderno, mas ele poderia fazer numa folha à parte, guardar numa pasta. Aí é você que vai definir. E aqui, ó, eu segui a mesma coisa. Ó. Na quinta aula, que foi também no Centro de Mídias, Pratinho da Yaya, Lendas, Cultura e Culinária. Aí, a professora linkou aqui, ó. Ensino Fundamental, 4º ano, Língua Portuguesa, Código 27B. Representar cenas de textos dramáticos, lidos, reproduzindo falas das personagens de acordo com as rúbricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor. Então, a professora entendeu que este conteúdo que foi dado aqui no Centro de Mídias quis trabalhar esta habilidade. E aí ela pegou essa habilidade e nesse campo ela colocou uma atividadezinha de um livro que as crianças possam ter agora em casa, na página tal, atividade tal, para eles fazerem, onde ela consiga contemplar também, né, essa habilidade. Para mim, lendo isso, eu cheguei à conclusão que a minha adaptação seria: o aluno deverá pesquisar uma notícia onde houve coragem por parte dos participantes, registrar por escrito o título da mesma em seu caderno e sua opinião. Então, nessas lendas aqui, quando eu fui observar o que falou nesse dia, lendas, cultura e tal, veio uma questão falando sobre a coragem, sobre o sentimento coragem, né? O sentir a coragem. E aí, então, eu resolvi fazer uma adaptação em cima disso, né? Que ele deveria, então, pesquisar uma notícia onde houve coragem por parte dos participantes. Registrar por escrito o título da mesma em seu caderno e a sua opinião, o que ele achou sobre isso. Então, aqui, ó, você vê na habilidade representar cenas de textos dramáticos, lidos, reproduzindo falas das personagens de acordo com as rúbricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor. Então, o que acontece? Representar cenas de textos dramáticos. O meu aluno ele pode procurar uma notícia e essa notícia terá provavelmente um texto dramático, porque ela vai falar sobre coragem. Então, um bombeiro que salvou um cachorro, um bombeiro que salvou uma pessoa lá em Brumadinho, que estava enterrada lá no meio daquela lama, aquilo lá vai mostrar coragem, e muita, e vai ser dramática. Então, a adaptação foi feita em cima disso, tá? Agora, sempre é interessante que a professora da sala regular detalhe aqui o quanto puder sobre o que foi passado no Centro de Mídias. Por quê? Se ela só colocar desse jeito, ó, fica um pouco difícil, às vezes, da gente linkar uma coisa à outra. Então, como eu já tinha esse conteúdo que veio de uma outra amiga que tinha assistido, então eu sabia do que se tratava. Mas, como ela me mandou a planilha assim, eu tive que deixar assim, né? Mas eu já sabia do que se tratava, por isso eu fiz essa adaptação aqui.
Então eu deixo essa dica, sempre interessante detalhar um pouquinho mais o que está aqui, ó, no centro de mídias, porque aí a gente consegue fazer uma adaptação mais efetiva, mais eficaz, tá? A gente não pode ir no achismo, não. Você tem que ter certeza do que foi passado de conteúdo ali. Então aqui em cima, a gente tem a quarta aula, que também foi no centro de mídias. Aí já foi contação de histórias, a véia da Gudéia, homem do saco, brincadeira de estátua. Então a professora fez o quê? Linkou aqui, ó, né? Ensino fundamental do 3º ao 5º ano, língua portuguesa, código 24A. Identificar a finalidade comunicativa de textos dramáticos, sua organização por meio de diálogos entre os personagens e os marcadores das falas de cena. Qual foi a minha adaptação? Né? Foi: o aluno deverá fazer um desenho sobre a lenda do Homem do Saco. Todos eles conhecem a lenda do Homem do Saco, porque tem mães que usam isso para dar uma assustadinha nas crianças até hoje. E aí ele vai registrar de forma escrita como que conhece essa lenda, né? Utilizando o seu caderno. Então, no caderno ele vai escrever: eu conheço essa lenda. Essa lenda diz que o homem do saco passa na rua e vai pegando as crianças mal criadas e coloca lá dentro e sequestra as crianças. Cada um conhece a história de um jeito. Então, eu vi que abordou Homem do Saco aqui, eu já aproveitei isso e já joguei aqui como uma adaptação. Tá, gente? Então é isso aí. Me perdoem se o vídeo ficou um pouco extenso, mas é que eu gosto de explicar bastante do jeito como eu faço as coisas, tá? E também espero que solucione dúvidas de quem tiver, tá bom? Então é isso aí, por hoje é só. E não percam os próximos vídeos. Abraço! Tchau, tchau!